Agora eu vou mostrar para vocês o procedimento de fazer o terceiro exercício, que era o exercício da bolinha, né? Então, basicamente, essa daqui é a nossa referência, uma bolinha quicando com esse efeito de esticar e amassar. Bom, para isso, vamos ao Blender. Aqui o setup é um pouco diferente, porque a gente quer fazer deformações em ângulos diferentes, né, em eixos diferentes. Então, para isso, a gente vai precisar de 3 empties. Então, vou começar montando um empty para minha movimentação. Eu quero que seja circle 90 se move. Adicionar um outro empty para a escala. ESC. E um último empty para a rotação. Lembrando que não tem diferença entre as visualizações, tá? São todas meio parecidas. Vou precisar também de uma malha de uma UV Sphere. Tamanho dela, eu vou colocar em raio de 5, né? Raio de 50 centímetros. E ela tem que estar aparada no chão. Também tem que estar alinhado pelo centro da esfera a rotação. Então seleciono o controlador de rotação, seleciono depois a esfera, vem em Object, Snap, Selection to Active. Bom, com isso eu posso vir aqui também, mexer no tamanho dos meus controladores, eles estão um pouco grandes, aqui está ok. Esse aqui também está um pouquinho grande, esse aqui também. Bom, agora eu vou fazer a rede de parentesco, tá? No qual eu quero que sempre parta do mais interno para o mais externo, ou seja, do elemento que é filho para o elemento pai. Então, a bola é filha da rotação, Command P, ou Ctrl P. Vou selecionar só a rotação, não posso selecionar a bola junto, senão vai dar problema. Seleciono a escala, Command P, Object, seleciono a escala e depois a movimentação, Command P. Então, esse é o resultado que a gente obtém. Controlador de movimentação, que contém escala, que contém a rotação, que contém a esfera. Lembrando que movimentação e escala estão pela base e que rotação fica no centro da esfera. Tá? Então, esses é o rig que eu vou montar. E agora eu vou fazer a animação, tá? No eixo Z. Para fazer isso, seleciono o controlador de movimentação. Antes de prosseguir, vou fazer os locks, né? Vou travar para que ele não rotacione, a escala para que ela só mexa na escala, a rotação para que só seja possível mexer na rotação, e a esfera eu vou travar em tudo porque eu não quero animá-la. Então, esse daqui é o meu rigzinho. Agora, começo a minha animação. G, Z, né? G para movimentar, Z para falar qual eixo que eu estou movimentando, e 5, que é a posição que eu quero, 5 metros de altura. Lembrando que esses valores são arbitrários, né? Eu estou decidindo aqui agora, location, e que vai mudar para cada animação, tá? Então, marquei meu primeiro keyframe, vai cair em 24 quadros. Então, tem uma bolinha que cai em 24 quadros. Vou fazer ela subir na metade do tempo, né? Aliás, nesse daqui ele levou 24 para cair, então a metade de 24, 12, é o tempo que ele vai levar para subir. E é também o tempo que ele vai levar para descer, porque ele perdeu 50% da energia. Se ele subiu em 12, ele cai em 12. Opa, deu errado.
Marquei o keyframe. Então, se essa perninha foi em 24, né? Subiu e desceu em 12, a próxima ele vai subir em 6, cair em 6. 54. 60. Metade de 6 vai ser 3, então sobe em 3, desce em 3. E também percorre a metade do tempo, do espaço. Foi 1,25, então agora vai ser 0,62. E para marcar o keyframe, agora apenas 2. E agora um só. Um para subir e um para descer, na metade do que tinha sido o anterior. Então tem a movimentação aqui do eixo Z. Lembrando que isso aqui a gente fez mexendo com apenas o eixo Z, né? E ele está com Easy, então a gente vai ter que vir aqui para o Graph Editor. Vamos isolar só a curva de Z. Vou trabalhar nesses caras aqui embaixo. Selecionando primeiramente esses. Clico com direito, Renotype Vector. Deixa eu colocar aqui, para fazer um preview bom, vou colocar aqui o resultado, tempo final, né, o intervalo. E agora eu vou alterar essas curvas aqui de cima. Né? Lembrando que quando eu quero medir individualmente, é importante eu clicar aqui e pedir para fazer por centros individuais. S no teclado vai fazer a visualização, a escala desses nós. Então eu posso vir aqui e encontrar o tempo que fica legal. Acho que tá bom. Então, isso aqui é esse primeiro momento. Agora eu quero fazer essa bolinha se deslocar no eixo X, tá? Para isso, eu vou ocultar, né, os demais eixos e vou trabalhar só no eixo X. Eu tenho diversos keyframes aqui. Eu não preciso deles, tá? Eu só preciso do inicial e do final. Então eu vou selecionar e deletar os keyframes. Acho que aqui está sobrando um também. Posso deletar. E agora eu posso arrastar eles. Desculpa, G. X. Estou andando aqui por volta de 5 metros. E vou fazer ele rolar um pouquinho mais, tipo 1 metro extra. Até os 100 frames. Então, talvez precise fazer um pouquinho mais do que isso, mas aqui vale a pena o teste, né? O teste é sempre a melhor opção. Lembrando que aqui, como eu aumentei minha animação, tem que aumentar também a minha janela de render. Não, acho que ficou ok. Eu acho que só esse começo aqui que é sempre melhor ele começar com mais energia e depois ele ir desacelerando. Tá legal. Com isso aqui já é possível ver bastante coisa. Agora eu vou fazer a escala. Tá? Então para isso eu vou mudar o meu controlador. Você vê que ele vai vir limpo, não vai ter nenhum
valor aqui associado, então não vai ter curva. Então eu vou voltar aqui só para o timeline, porque eu acho que fica um pouquinho mais fácil de editar por aqui. E vou marcar um keyframe de escala. Quando ele cai, ele vai se esmagar no chão, tá? Então ele está se esmagando. E como eu disse em sala de aula, esses valores são completamente arbitrários. Tá? Você vai identificar para sua animação o que fica bom. E marquei o keyframe. Então, começo aqui e marco o extremo, os keyframes. Lembrando que para esse tipo de animação é sempre mais fácil você marcar primeiro os keys e depois você marcar os extremos, né? Funciona, geralmente dá uma visualização melhor e é mais fácil de fazer. Então os keys aqui para mim são sempre os momentos onde ele está ou tocando no chão ou tocando ou no ápice da curva. Tá? Então eu estou marcando os keyframes apenas nesses momentos, depois eu vou voltar marcando os extremos. Então aqui, lembrando que toda vez a gente está trabalhando aqui com a ideia de decaimento de energia. Se a primeira vez ele esmagou 1.4 e daí eu compensei tirando esse 0.4 no eixo oposto, eu vou fazer o mesmo aqui no próximo, só que diminuindo a intensidade, porque ele, como ele caiu, cai também o quanto que ele vai esmagar. Então 1.2 e aqui 0.8, marco meu keyframe, subiu novamente 52, não, vai estar em 54 quando ele está no ápice. Aqui a gente vai fazer e ele toca novamente no chão aqui em 60, e aqui ele vai esmagar mais um pouquinho uma última vez, e depois disso eu acho que já está satisfatório o quanto ele esmagou, né? Pro efeito já está configurado. Então aqui ele vai esmagar em 1.1 e 0.9. Quando ele está no ápice da curva aqui, ele volta para o 1 de novo. E a partir daqui eu acredito que não seja mais tão importante, apesar que se você quiser, você pode colocar mais keyframes. Tá? Ele fica com um movimento bastante estranho, né? Principalmente aqui nesse primeiro quadro, fica muito extremo. É porque a gente só colocou os keys, a gente tem que colocar os extremos. Os extremos você pode fazer a versão invertida dele, né? No sentido oposto, então seria 1.6, 1.4, tá? Não é talvez a forma mais correta de fazer isso, mas fica possível de entender o exercício. Eu vou fazer primeiro para as quedas e depois eu vou copiar a queda para a subida. Então aqui, o anterior, 0.8, 1.2, aqui ele esmagou em 1.1 e 0.9, então fica 0.9, 1.1, e agora eu vou fazer a volta dele, né? Então posso pegar esse keyframe, Ctrl C, trago aqui, Ctrl V, esse keyframe está esmagando aqui, Ctrl Z, vamos trazer ele para cá, e aqui eu tenho a bolinha quicando, tá? Posso melhorar esse efeito mexendo pela curva, ou então afastando um pouco esses keys quando eu achar que está tudo muito extremo. Posso simplesmente vir aqui e deixar esses valores, de vez de um frame só de distância, modificar em 2, ele vai ficar um pouco menos agressivo assim, né? Bom, para continuar aqui, antes de colocar a rolagem, é importante fazer a visualização de material e colocar aquela curvinha ali no meio, né?
Para isso eu vou entrar aqui no modo de edição da esfera, colocar em X-Ray para ver ela de selecionar tanto frente quanto verso da esfera, colocar no modo de seleção de faces, selecionei os dois do meio, poderia ser outras, não há problema, isso tem uma questão pessoal. Vamos lá, colocar um material novo, o material aqui por enquanto vai ser esse, eu vou colocar um segundo material, uma outra cor, e assign, e daí eu tenho então a bolinha com duas cores. Vamos colocar em shades, né? Fica mais legal. Bom, a partir daqui eu posso animar a bolinha rotacionando. E para isso eu acho importante o posicionamento de câmera. Então eu vou zerar minha câmera, né? Como tem em sala de aula, Alt R, Alt G, coloco ela no centro e começo fazendo a rotação dela no eixo X, X 90. Vou movimentar ela para trás para focalizar alguma coisa. E agora eu vou tentar enquadrar, né? Aqui lembrando que é mais fácil se você fizer isso com duas vistas. Opa. Clica com direito, vertical split, arrasta. Uma tem que estar na câmera, a outra tem que estar em 3D. E agora a questão de utilizar os comandos aqui, os manipulos, para fazer o enquadramento que você acha que fica melhor. Um pouco mais para trás. Aqui tá pegando quase tudo. Vamos ver, tocar a animação e ver como é que fica. Tá ok. Então, essa daqui é a minha animação por enquanto. Tá, é o meu enquadramento. Eu vou utilizar só essa vista aqui por enquanto. E vou selecionar aqui meu controlador de rotação. E vou marcar um keyframe para ele. Então, inicialmente, rotação. Acabei de marcar um keyframe. E agora eu vou marcar um keyframe final. Eu acho mais simples quando a gente marca para o momento que a bola parou no chão, né, parou de quicar, 72. Vou fazer uma rotação de pelo menos 360 graus para ver a bolinha rodando. Poderia ser mais, poderia ser menos, depende da condição da animação. Para esse exercício eu acho que fica legal pelo menos os 360 inicial. Mas poderia ser mais, tá? Então, só um parâmetro para dar ideias mesmo. E depois eu rotaciono mais um pouquinho aqui, talvez esse tanto aqui. Não sei se ficou bom. Tá. Ela roda muito pouco no final, tá? A partir daqui eu vou começar a acertar pela curva. Então venho aqui no meu Graph Editor, View, Frame All, para poder mostrar todas as coisas, todos os controladores. Vou afastar um pouco a visualização aqui. Selecionar esse último keyframe. Eu quero que esse inicial. Estou rotacionando ele no eixo Y, se eu não me engano. Então vou apagar os demais para não ter problema. Vou colocar ele em vetor. Sai com mais energia. E agora eu quero trazer esse cara para cima. E eu vou deixar ele tocando e ajustando pouco a pouco. Acho que ele ainda está escorregando, precisa rodar um pouquinho mais. Aqui me parece bom. Bom, isso conclui o básico desse exercício, tá? O que pode ser feito aqui, além disso, é você pegar e escalar esses pontos
para entender onde que ele vai ficar com a atenção mais interessante, né? Aqui ele para muito cedo, aqui provavelmente ele vai rodar até muito no final, né? A bolinha tem a sensação de parar e continuar rodando, que fica muito estranho. Então é questão de ajuste fino, tá? E de encontrar o ponto onde fica mais interessante a animação. No restante, assim, no demais, esse exercício ele convém colocar um fundo, fazer um fundo infinito, colocar uma iluminação legal e tal, mas eu acredito que vocês podem pegar esses parâmetros lá pelos exercícios anteriores. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, né? E lembrando que essas gravações de tela aqui, elas não são aprofundadas, é só para vocês relembrarem os procedimentos. As explicações de por que as coisas estão acontecendo dessa forma, a gente está passando tudo em aula, tá? Mas esse daqui fica um registro para que vocês possam ter como referência, porque sei que são muitos passos que têm que ser seguidos, né? Mas pelo menos para você entender o passo a passo, gravar o passo a passo, mas é muito importante que você esteja presente em aula e prestando atenção no porquê eu fiz essas escolhas e não outras. Até mais.